Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para a festa do batismo do Senhor, que neste ano não está sendo celebrada no domingo, mas sim na segunda-feira. O texto da primeira leitura se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículos de 1 até o 4 e de 6 até o 7, que diz assim: Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma, pois meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de um dos cânticos do servo sofredor. Aqui, na verdade, apresenta-se, dentro do livro do profeta Isaías, nesse capítulo 42, a figura de um servo, o qual Deus mesmo o recebe, Deus mesmo o elege e Deus mesmo põe sobre ele o seu espírito, para que ele, na verdade, possa promover o julgamento das nações. Dentro desse contexto do texto, eu quero chamar a atenção para dois pontos principais para que você possa entender a importância desse texto dentro dessa festa litúrgica. Em primeiro lugar é quando apresenta o versículo 4, que diz que esse servo não vai se deixar abater enquanto não estabelecer a justiça na terra. No contexto bíblico, a justiça sempre remete à vontade de Deus. Então esse servo que está aqui, ele não vai deixar se abater enquanto ele não permitir com que toda a vontade de Deus se cumpra na terra. Enquanto a vontade de Deus de fato possa acontecer nos lugares em que ele se encontra. Ademais, quando nós olhamos lá no último versículo que a leitura nos apresenta, é dito que ele vai ser luz das nações para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão e livrar do cárcere os que vivem nas trevas. E aí eu quero chamar a atenção para você sobre o seguinte, Esse servo, ele acaba, na verdade, fazendo coisas que não são tão humanas, mas atributos que são relativamente divinos. É Deus quem faz voltar a visão. É Deus quem tira aqueles que estão presos. É Deus que faz com que aqueles que estão nas trevas saiam das trevas. Então, na verdade, esse servo que o profeta Isaías sempre coloca, ele tem características mais divinas do que humanas. Por esse motivo, os evangelistas olham para a figura do servo, que é apresentado por Isaías, especialmente o evangelista Marcos, e na verdade ele acaba apresentando que Jesus seria esse servo sofredor. É Jesus aquele que não descansa enquanto não vê a vontade de Deus acontecendo. É Jesus quem traz de volta a visão para aquele que é cego. Mas aí você pode se perguntar: José Lucas, eu entendi o contexto agora. Eu quero saber o que essa leitura pode nos falar nesse dia de hoje. Simples. Todos nós que somos discípulos de Jesus somos chamados a viver a mesma dinâmica de missão que ele vivenciava. Portanto, a gente não pode cansar, não pode descansar, Não pode parar enquanto estiver pessoas que não conheçam a vontade de Deus. Nós não podemos parar enquanto tiver pessoas aí no mundo que não saibam que Deus as ama. Nós não podemos parar em momento algum enquanto a vontade de Deus não for estabelecida de modo total, de modo veemente. Então eu convido você a fazer essa reflexão. E segunda coisa, nós somos também chamados a restabelecer a visão daqueles que são cegos. Quantas pessoas, por exemplo, diante de uma frustração, diante de uma decepção, elas se tornam cegas. Elas não conseguem ver a vontade de Deus, não conseguem enxergar a mão de Deus diante das situações. Nós somos chamados a trazer o brilho de volta a essas pessoas com o nosso anúncio. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho. Até lá.